Pai Celestial, eu quero te agradecer pelas tuas bênçãos em cada estudo e que o Senhor está guiando este instituto. Cada aluno que está aqui conosco, os que estão assistindo no vídeo, Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada parte, hoje à noite, cada palavra, que eu possa ser usado pelo Senhor para ajudar esses queridos irmãos a conhecer a tua palavra. Me ajude, Pai, em nome de Jesus, e abençoe cada pessoa. Amém. Então, na semana passada, aqui no Novo Testamento, terminamos a parte histórica do Novo Testamento. Eu digo terminamos, eu ainda vou explicar algumas coisas, chegando ao fim do primeiro século, mas vamos para a 8ª página da apostila, que diz Atos, e é o único livro histórico do Novo Testamento, e nós vamos ver rapidamente algumas coisas sobre o livro em si, e daí nós vamos para o livro de Romanos. Então, Atos, ótimo livro, tem que tomar cuidado com a doutrina do livro, porque é um livro de transição, e você vai notar certas coisas acontecendo, que não acontecem hoje. Então tem que tomar cuidado. Ainda é um bom livro e tem doutrina. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura é para a doutrina, mas tem que tomar mais cuidado com o livro de Atos, porque certas coisas aconteciam assim. O escritor do livro de Atos é Lucas. Lucas não era um apóstolo, mas ele andava com Paulo. Ele era o médico amado, e pode notar isso no livro de Colossenses 4. Ele sendo um médico, ele gostava de detalhes, e ele escrevia muito bem o grego. É notável isso nos escritos dele, ele escreve muito bem. Eu gosto muito de ler o livro de Lucas, é um livro que enfatiza muito a oração, e aqui o livro de Atos, e parece que é um conjunto de 2 livros que ele preparou, escrevendo para esse Teófilo. Ele fala sobre ele nos primeiros versículos do livro de Atos aqui. Mas vamos ver o coração do livro de Atos. Já enfatizei, mas rapidamente, é Atos capítulo 1, versículo 8. E deixa-me ver aqui. Julie, pode ler Atos 1, 8 em voz alta? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto de Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Obrigado. Se você quiser entender o livro de Atos, você começa com Atos 1:8, é a chave do livro. Você vai para Atos 1:8, você compreende essa promessa, essa profecia. O foco é o Espírito Santo de Deus para dar poder às testemunhas. E nós somos testemunhas, não vendo a crucificação, não estando presente no dia da ressurreição, mas somos testemunhas da salvação, e nós podemos compartilhar com o mundo o que aconteceu nas nossas vidas. Então nós também somos testemunhas, e também hoje em dia, em aplicação, vendo Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra, nós temos o nosso lugar e o lugar ao redor, e vai até os confins da terra. Nós precisamos também compreender que Deus quer usar cada igreja local para alcançar o mundo. Nós somos não somente crentes ou salvos, somos testemunhas. E há outras pessoas que precisam saber do que aconteceu nas nossas vidas. Então, em vez de falar, eu creio em Deus, amém, mas o diabo crê também, então não quer dizer muita coisa. É para você dizer, eu creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus, eu creio que Ele é real, Ele é a verdade, eu creio que Ele é o Salvador, Ele salvou minha alma, e eu quero contar a história para você, e você explica como você foi salvo através dele. Paulo faz isso, pode ler no livro de Atos, quando ele foi salvo, e pelo menos 2 vezes no livro, ele explica para os outros como ele foi salvo.
E nós notamos que através dessas testemunhas, várias pessoas, milhares de pessoas receberam Jesus. E é um livro muito bom. A data escrita, ano 63, mais ou menos, muitas vezes estamos adivinhando. Isso quer dizer que foi escrito 7 anos antes daquele tempo, quando o romano Tito entrou na cidade de Jerusalém e derrubou o templo, ok? Então, antes daquele evento, algumas palavras-chave aqui: Espírito Santo, testemunhas, igrejas, evangelho. Tem 28 capítulos. O tema: o desenvolvimento da fé cristã através da obra autenticadora do Espírito Santo nas igrejas. E pode ver mais aqui que eu coloquei, inclusive o esboço geral, que divide Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra, de acordo com Atos 1:8. Livro ótimo, todo crente deve conhecer, deve estudar o livro de Atos. Mas agora vamos para as epístolas paulinas e o livro de Hebreus. Então, página 9 na apostila. E deixe-me, por favor, ler esse parágrafo de introdução. As epístolas paulinas foram escritas por Paulo, o apóstolo aos gentios. Nasceu aproximadamente em 6 DC, foi instruído pelo rabi judaico Gamaliel, pode ler sobre isso em Atos. Tornou-se um fariseu muito zeloso. Jesus, porém, salvou a alma dele por volta de 33 a 36 DC. Começou a viajar como missionário no ano 47. Não sabemos quantas viagens missionárias que Paulo levava, mas há 3 especificamente mencionadas no livro de Atos. O fruto deste ministério foi a implantação e a edificação de várias igrejas. Hoje, essas igrejas não existem mais, mas o ministério de Paulo nelas sobrevive para o nosso proveito através das cartas ou epístolas paulinas. É possível que Paulo também escreveu o livro de Hebreus, mas ninguém tem certeza disso hoje. Agora, esse segundo parágrafo pode ficar um pouco mais complicado, mas vamos ver isso. E vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, o último capítulo, Romanos 16. Romanos 16, o último capítulo. Apóstolos são pessoas especiais. Não existe apóstolo hoje. Eu sei que há certos ministérios e o homem se chama de apóstolo, mas de acordo com o que a Bíblia diz no livro de Efésios e as coisas que notamos no livro de Atos, não existe essa ideia de apóstolo hoje. Existe missionário, sim. Existe pastor, sim. Existe diácono, sim. Mas esse tipo de coisa não. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Desculpa, a apostila diz aqui, nesse parágrafo, e depois podemos ler a passagem em Romanos 16. Segundo parágrafo, Paulo não era simplesmente um missionário, mas também era apóstolo, tendo autoridade especial lhe dada por Deus. E tem as passagens aqui, se quiser ler, 1 Coríntios 15, 8, Efésios 3, versículos 1 a 13. Ele recebia revelações dos mistérios de Deus. Pode marcar essas palavras na apostila. Os mistérios de Deus. Mistérios de Deus. Cada mistério é, número 1, um segredo eterno de Deus. Número 2, escondido dos santos do Velho Testamento. Número 3, revelado para os apóstolos e profetas primeiro, e agora para todos os santos. Número 4, e refletido no Velho Testamento e Novo Testamento. Então, e esses mistérios se encontram nas cartas ou epístolas de Paulo. Então, deixe-me tentar explicar isso. Deus, Ele inspirou a Bíblia toda. Falando do Velho Testamento,
ele guiou os escritores a escreverem várias coisas, e eles, como Pedro diz na carta dele, às vezes eles escreveram algo e depois, olhando para trás, lendo o que eles acabaram de escrever, eles falavam: peraí, eu nem entendo isso. Ele escreveu e não entendeu. Então começou a estudar o que ele escreveu, e esses profetas velho-testamentários chegaram à conclusão: essas coisas aqui não são para mim, mas são para outras pessoas, profecias. E além disso, tem certos mistérios, na verdade tem certos mistérios no Velho Testamento que são tão misteriosos para os profetas do Velho Testamento que eles nem enxergavam esses mistérios. Por exemplo, o mistério da igreja. O Velho Testamento fala coisas que hoje nós podemos olhar para trás, para o Velho, e falar: está falando sobre a igreja. Mas naquela época, eles não tinham a mínima ideia que estavam falando sobre uma igreja, não tinha noção disso. O Velho Testamento enfatiza tanto a nação de Israel, que você tem que saber que existe a igreja, para também ver a igreja no Velho Testamento. Esses são os mistérios. Vamos ver aqui em Romanos 16, e Celina, leia bem alto, por favor, Romanos 16, versículos 25 e 26. Obrigado, Celina. Então, pode marcar algumas palavras na sua Bíblia, aqui em versículo 25 e 26. Em versículo 25, pode marcar a palavra mistério e a palavra oculto. Mistério oculto. Ok? E aqui em versículo 26, pode marcar as palavras se manifestou agora. Ok? Se manifestou agora. Então, Deus guardava certas coisas no Velho Testamento, mistérios. E com a primeira vinda de Jesus começou a pregar e revelar certas coisas, usando principalmente parábolas, que são histórias terrestres com significado celestial. Além disso, ele dava visões especiais para, por exemplo, Pedro e Paulo. E eles começaram a enxergar coisas que nem Isaías ou Jeremias ou os outros enxergavam. É isso que ele está falando aqui em versículos 25 e 26. Mistérios. Hoje, esses mistérios não são mais mistérios. São revelados, ele diz isso aqui em versículo 26, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações para a obediência da fé. É bom também ler Efésios 3, versículos 1 a 13, para ver mais sobre isso, e há várias outras passagens que temos aqui na apostila. Deus então revelou para esses homens de Deus no Novo Testamento, eles escreviam o Novo Testamento, e agora nós podemos entender até melhor partes, por exemplo, os escritos de Isaías, que nem Isaías entendia. Não é interessante isso? Ou Cantares de Salomão. Cantares de Salomão é um livro romântico, mas hoje nós podemos enxergar a igreja nesse livro velho testamentário. Aqui é uma lista dos mistérios, e a Bíblia fala sobre esses 11 mistérios. Olha aqui, a encarnação, e se quiser mais tarde pode procurar toda a passagem que mostra que esses aqui são os segredos ou os mistérios de Deus. A encarnação é que Jesus é Deus que veio em carne. Segundo mistério, a unificação dos gentios com os judeus na igreja. Os judeus não entendiam isso. Para eles,
O reino de Deus vai ser quando Deus vier para vencer os gentios e deixar os judeus controlar tudo. Eles não entendiam tudo. O casamento com Cristo, que fala sobre a igreja com Cristo. A presença de Cristo nos crentes judaicos e gentílicos. Que mistério! Até hoje é somente o crente de verdade que pode compreender e entender número 4 aqui. Porque eu falo para muita pessoa, mas para ser crente, ser salvo mesmo, você tem que praticar a lei, tem que guardar a lei, fala isso. A Bíblia fala que não é bem assim. A Bíblia fala que o guia do crente hoje é essa presença de Cristo dentro de nós. É algo sobrenatural. É a grande ênfase do livro de Gálatas. Número 5, a ressurreição, o arrebatamento e a glorificação. Mistérios, ressurreição de Cristo também da gente, e tem o arrebatamento, uma grande verdade maravilhosa no Novo Testamento, e a glorificação quer dizer a glorificação do corpo, esse corpo velho, manchado que você tem agora, Deus vai transformar, e vai ser diferente, e você não vai ter pecado. A rejeição judaica de Cristo e avivamento futuro, aparentemente durante o que se chama a tribulação, os judeus que rejeitam Jesus hoje, nem querem usar o nome dele, vão voltar, vão se arrepender, vão receber Jesus. A Bíblia até fala sobre um grupo de 144 mil que vai servir como missionários, evangelistas durante a tribulação. São judeus, homens, virgens, a Bíblia fala. O anticristo e iniquidade, eu sei que essa parte aqui, a Bíblia fala sobre isso no Novo e no Velho Testamento, mas eu acredito que há partes, pelo menos partes a esse mistério aqui que Deus ainda não revelou. Nós não entendemos tudo. Uma coisa eu posso dizer, eu não entendo quem é, eu não sei quem é o anticristo, não sei, mas a Bíblia fala sobre ele. As 7 estrelas e os 7 castiçais, a Bíblia diz que esse é um mistério. A Babilônia, não a Babilônia antiga, mas a nova que vai vir, que vai ser essa nação grandona, que vai controlar o mercado, vai controlar os negócios, vai controlar até religião, etc. O reino dos céus, outra parte que Deus já mostra muito, Jesus fala muito sobre o reino, e fala sobre isso no livro de Mateus. E também a vontade de Deus, aqui em Efésios 1, e você pode ler sobre isso, fala-se especificamente sobre a vontade eterna de Deus. Então, esses são os mistérios. Então, quando nós estamos lendo os livros de Romanos a Apocalipse, esses livros não são simplesmente guias para a igreja se comportar bem. São, sim, amém. Não são simplesmente um grupo de livros que dão mandamentos e a gente tem que seguir esses mandamentos. Essa não é a única coisa. Esses livros, essas cartas escritas para as igrejas antigas, servem como uma revelação divina para nós, coisas especiais que você pode colocar na sua vida que vão te dar um ponto de vista sobrenatural. E você vai conseguir enxergar coisas que antes você não enxergava. Você vai ver o mundo de uma forma diferente, você vai ver a Bíblia de uma forma diferente, você vai ver os perdidos, você vai ver a salvação, tudo diferente através dessas cartas. São essas cartas que falam muito sobre esses mistérios. Vamos começar com a primeira carta aqui, Romanos. Essas cartas que estamos estudando agora são as cartas de Paulo, as epístolas paulinas, e vão de Romanos até, na verdade, o livro de Tito. Agora temos aqui Romanos a 2 Tessalonicenses, porque tem as cartas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo, Tito, e pessoas até juntam o livro de Filemão com isso. Mas então, Romanos, se você quiser transformar uma igreja,
Então, pregue o livro inteiro de Romanos, do primeiro versículo até o último versículo. O livro de Romanos é o livro principal na Bíblia quanto à verdade da salvação. Você quer entender a doutrina da salvação, você precisa estudar cada letra, cada versículo, cada capítulo do livro de Romanos. Meu pastor sempre fala que para revolucionar uma igreja, cada pastor deve pregar o livro inteiro de Romanos. E eu concordo. Romanos. Quando eu vou evangelizando as pessoas, sabe para onde eu vou? Livro de Romanos. Quando eu tento ajudar alguém que não tem certeza da sua salvação, que está lutando contra várias falsas doutrinas na questão da salvação, volto para o livro de Romanos. Romanos. 16 capítulos de doutrina pura e maravilhosa, e é incrível observar o entendimento do apóstolo Paulo no livro de Romanos. Você só por ler e entender esse livro, você sabe que veio de Deus. É óbvio. É um livro incrível, o entendimento, o modo de argumentar e mostrar a verdade. Então, é um ótimo livro. Por favor, passe muito tempo na sua vida toda no livro de Romanos. Ele escreveu, Paulo, esse livro para os cristãos na cidade de Roma. Segundo estudiosos, é provável que a igreja destes foram fundados por outros cristãos, mas não pelos apóstolos. A localização das suas igrejas era muito afetiva para o avanço do evangelho nos próximos anos. Então, Paulo está escrevendo para essas igrejas, esses grupos em Roma, mas ele não conhecia bem esses grupos, ele não implantou essas igrejas. Ele escreveu o livro de Romanos, nós estamos achando mais ou menos no ano 56, 57, antes então do fim do templo, em Jerusalém. Isso ele escreveu, esse livro de Romanos, ao fim da terceira viagem missionária dele. Quantas viagens ele fazia, eu não sei. Mas eu sei que na Bíblia, a Bíblia fala sobre 3 viagens, e vocês podem notar as palavras-chave do livro: evangelho, salvação, lei, graça, justificação. E é impossível eu errar em enfatizar o livro de Romanos. Você precisa do livro de Romanos. Há muitos ministérios que vão para uma cidade para evangelizar e, além de levar folhetos, vão levar uma cópia do livro de João com uma cópia do livro de Romanos. Mas há muita igreja, infelizmente, que não entende o livro de Romanos, e há muita pessoa na igreja, por causa disso, que acha que a salvação é pelas obras, que é um grande perigo, porque se você confiar nas suas obras, em vez de confiar em Jesus, você não vai para o céu. Você vai para o inferno, porque você não está confiando em Jesus, você está confiando nas suas próprias obras, na sua obediência na lei. Então, por favor, estude esse livro. Eu coloquei uns versículos-chave aqui, que são a estrada romana para a salvação. Romanos 3:23, 5:8, 6:23, Romanos 10:13 a 17. Ótimas passagens, por favor, passem tempo com essas coisas. O tema, a soteriologia, que é a doutrina da salvação. E deixe-me ver aqui, pode ver aqui o esboço dessas coisas aqui, várias coisas. Ele começa com a teologia da salvação, ou a soteriologia, até o fim de capítulo 11. Então, se você quiser entender salvação, você tem que entender os primeiros 11 capítulos. Depois, ele fala, bom, você agora entendendo a misericórdia de Deus, ou a compaixão de Deus, agora você deve viver dessa maneira, e essa maneira é capítulos 12, 13, 14, 15 e 16. Então é a aplicação ou o apelo, sabendo que tal é a verdade, capítulos 1 a 11, agora viva assim, capítulos 12 a 16. Agora 1 Coríntios, Paulo também escrevendo essa carta aqui. 1 Coríntios e 2 Coríntios são ótimos livros para igrejas
que gostam de pecar. Eu sei que parece muito ruim isso, mas fala muito sobre imoralidade e sobre vários outros pecados. Muita coisa. E podemos ver aqui o esboço de 1 Coríntios: discórdia, imoralidade, processos legais entre irmãos, casamentos com imoralidade, virgens, coisas sacrificadas aos ídolos, véus e também cabelo comprido nos homens, abusos da ceia do Senhor, abusos dos dons do Espírito, inclusive esse movimento carismático que fala blá 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 blá, mas não tem nada que faz sentido. Ele lida com isso aqui, falsos doutores, coleta para os crentes em Jerusalém, muita coisa no livro de 1 Coríntios. Eu acho que é um ótimo livro para nós. Precisamos do livro de 1 Coríntios. Então, é bom estudar, ler esses 16 capítulos, e podemos ver aqui rapidinho os versículos-chave de 1 Coríntios 1. Eu vou ler versículos 10 e 11. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Então, Paulo ficou sabendo, peraí, essa igreja está com brigas e divisões. Alguém me avisou. Ele ficou sabendo de nossa, muita coisa, alguns pecados horríveis nessa igreja. E ele falou: vocês precisam disciplinar essas pessoas. Há pessoas na sua igreja e vocês estão permitindo pecados horríveis, e não deve ser assim. Ele lida com isso de uma forma forte, mas boa, no livro de 1 Coríntios, e nós precisamos analisar essas coisas. Então, se uma igreja tiver dificuldades, precisar disciplinar alguém, tiver divisões, etc., leia o livro de 1 Coríntios. É um ótimo livro e vai ajudar você. O tema, o cristão carnal e a divisão que a sua carnalidade causa na igreja. E olha, uma coisa interessante, sabe que é difícil no ministério? Distinguir o descrente do crente carnal. Ele chama o crente carnal o menino em Cristo. Ele não amadureceu ainda sendo fraco, ele permite certas coisas que não deve permitir. E como, por exemplo, eu sou um pastor implantando uma igreja, eu posso ver alguém e eu falo, ou essa pessoa é muito carnal, ou essa pessoa não é salva. Mas eu não consigo distinguir. Eu estou pensando em alguém agora, alguém fala para mim, e pessoas já me perguntaram, você acha que ele é salvo? Eu não sei. Eu quero dizer sim, porque eu batizei essa pessoa, mas eu não sei. É triste. E ele lida com isso e dá para ler sobre isso em capítulo 3, ele diz aqui em versículo 1, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então, pessoas que deveriam ter amadurecidos, não tem isso. Tem tempo na igreja, tempo na palavra de Deus, mas nada mudou. E a pergunta é o seguinte: será que essa pessoa recebeu Jesus de verdade? Por que essa pessoa não está crescendo? E Paulo nota nesse livro algumas coisas boas. Então ele não está dizendo, vocês são descrentes, vocês estão fingindo ser salvos. Não, ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo, é muito difícil discernir quem é e quem não é. Precisamos lidar com isso. Ele lida com isso nos dois livros. Ele pode ver o fim de 2 Coríntios para ver como ele diz, você tem que verificar que você está na fé, que você é salvo de verdade. Ele não para ele fala, para de brincar basicamente, e vamos lidar com o pecado na igreja. Não seja fraco, se tiver pecado, lide com o pecado. E esse livro lida com vários pecados que eu já citei aqui no esboço. O importante do livro mostra que uma igreja precisa ser instruída e repreendida para crescer espiritualmente e para não andar na carne.
eu não gosto de pregar duro, mas eu estou aprendendo que é necessário. E não pregar duro de vez em quando, mas muito. Eu quero dizer muito. Sabe, eu vou falar o que eu não quero falar, mas é verdade. É bom perder certas pessoas na igreja. É bom perder. Porque essas pessoas não são de Deus, não querem Deus, não vão receber Jesus e vão somente corromper a igreja. E ainda que eu queira que essas pessoas sejam salvas, eu quero que essas pessoas vão para o céu, eu oro por essas pessoas, eu visito essas pessoas. Eu converso, eu mando mensagem para essas pessoas, mas se a pessoa vai simplesmente fingir que é crente, está prejudicando o corpo inteiro e é melhor perder. Então é necessário pregar. Olha aqui o que ele falou aqui em 1 Coríntios e vocês vão ver. Vamos agora para 2 Coríntios. 2 Coríntios, ele lidou com a disciplina, dizendo, vocês precisam disciplinar esse homem que está pecando fortemente na sua igreja. E eu vou ler aqui em 1 Coríntios o que aconteceu aqui em capítulo 5 de 1 Coríntios. Ele diz, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Que coisa nojenta! Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se eu estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, que com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Que coisa forte! Me fala coisas fortes, precisamos entender isso. Então é verdade, quando alguém sai da nossa igreja, ou eu falo para alguém, você não pode participar, você não pode tomar a ceia do Senhor, você não pode cantar no coral, você não pode fazer nada, você precisa parar. A pessoas, eu já nem mando mensagens convidando para eventos da igreja, porque a pessoa não sai do pecado, me deixa muito triste, para falar a verdade. Mas o que eu vou fazer? O povo levou esse conselho aqui em 1 Coríntios a sério e expulsou o cara de tal forma que, a igreja de uma forma abusou ele se arrependeu e a igreja não deixou ele voltar. Nós precisamos entender, a disciplina da igreja não é para destruir o pecador, mas é para purificar a igreja e para restaurar a pessoa para a família. Se a pessoa se arrepender, a igreja precisa perdoar e receber de volta. E ele lida com isso em 2 Coríntios. Obviamente, lendo esses livros, ele escreveu mais do que 2 cartas para esses irmãos no Corinto. Nós não sabemos quantas cartas, talvez 4, talvez 2 Coríntios é a 4ª carta que ele escreveu para essas pessoas, mas ele está dizendo, olha, esse homem, ele pecou, ele fez algo errado, mas ele se arrependeu, é bom receber ele de volta, então vamos receber ele. E olha, é difícil, eu sei de certas situações que alguém se arrependeu de um pecado grave, e o pastor precisa lidar com isso, e não é fácil, mas ele se arrependeu. E eu às vezes me pergunto, se alguém fizer algo muito grave mesmo, vamos dizer que alguém faz algo muito grave, vai para o presídio, passa tempo no presídio, agora está na rua, se arrependeu, vamos dizer que estupro, algo assim, mas a pessoa se arrependeu. Como que a igreja vai lidar com isso? Eu vou falar para vocês, não vai ser fácil.
Mas eu acredito que o mesmo Deus que salvou a minha alma pecaminosa pode salvar esse homem também. Eu não gosto disso. Não que ele pode ser salvo, não gosto do fato que ele fez o que ele fez. Eu não gosto da ideia que eu preciso tomar uma decisão. Mas eu acredito que Deus consegue salvar uma pessoa dessa. Eu acredito. Mas é difícil. E Paulo lida com esse tipo de coisa em 1 Coríntios e 2 Coríntios. Então nós precisamos estudar esses livros para entender como lidar com essas situações. E olha, nós não devemos julgar cada pastor pelo jeito que ele faz isso. Às vezes nós não sabemos de tudo. O pastor que lida com a situação, precisamos confiar nele. Claro, se ele desobedecer à palavra de Deus é uma coisa. Mas se você não é o pastor, é muito provável que você não vai saber de tudo. Então tem que tomar cuidado nas suas palavras e no que você pensa para com seu pastor, para com a igreja. Isso é importante. Esse livro tem várias coisas importantes, pode ler sobre isso. E tem um esboço sobre uma apologia e uma exortação e o polêmico, e pode ler essas coisas. É um ótimo livro. Agora, Gálatas, o livro de Gálatas. Quanto a mim, falando da salvação, ou a doutrina da salvação, o segundo livro mais importante é o livro de Gálatas. Livro de Gálatas. Alguém leu o resumo do livro de Gálatas no nosso site, conhecendodeus.com.br hoje, e mandou mensagem para mim, dizendo: obrigado, minha igreja ensina que a salvação é pela lei, mas o livro de Gálatas e esse resumo que tem no seu site me ajudou bastante. E quando eu li isso eu fiquei muito feliz, porque o livro de Gálatas lida tão fortemente com essa ideia que a salvação não é pelas obras da lei, não é pelo que você faz. A salvação é 100% pela graça de Deus por meio da fé. E o que guia o crente não são os mandamentos da lei, mas é o próprio Espírito de Deus que habita em você e ele manifesta fruto na sua vida. Gálatas 5, estuda Gálatas 5. Se não tiver tempo ler o livro inteiro, pelo menos capítulo 5. Mas a coisa toda é tão boa. Eu gosto muito do livro de Gálatas. Ele tem vários argumentos no livro todo sobre essa ideia que a salvação é pela graça por meio da fé, não vem das obras. E se quiser pode entrar no nosso site, conhecendodeus.com.br, pode ler o resumo que vai ajudar, porque às vezes os livros bíblicos têm tem vocabulário mais avançado, ou pelo menos mais antigo, e você não entende esse esboço ou esse resumo vai ajudar. Também, olha, falando do Espírito Santo, Gálatas vai ajudar você com seu entendimento do Espírito Santo. Então, por favor, nós precisamos do fruto do Espírito na igreja. Nós precisamos do fruto nas nossas famílias e nas nossas vidas pessoais. O livro de Gálatas vai lidar com isso. Também Gálatas tem algumas histórias interessantes da vida de Pedro e da vida de Paulo, e que você não vai ver no livro de Atos. Tem história no livro de Gálatas, então seria bom, você vai ver até um conflito entre esses dois apóstolos no livro de Gálatas. Agora, vamos ver aqui o livro de Efésios. O livro de Efésios começa nas profundezas da eternidade. Antes da fundação do mundo, Deus vendo a sua salvação antes da criação do universo. Para eu ter a certeza da minha salvação, há vários argumentos bíblicos que eu posso usar, mas eu acho que o argumento mais forte é Efésios capítulo 1, que ele me viu de antemão e me predestinou para a eternidade, me vendo antes em Cristo. Isso eu não consigo nem explicar, mas ele fala sobre isso no Efésios 1.
E eu distingo as palavras predestinação e predeterminação e previsão, etc. Ou presciência, como Pedro diz, ou a presciência de Deus nas cartas de Pedro. Eu acredito que Deus é tão grande que Ele é capaz de ver tudo e criar você capaz de tomar decisões, e Ele é capaz de deixar você independentemente tomar decisões. Por exemplo, tomar a decisão de receber Jesus ou não, ou como Adão fez, comer o fruto da árvore proibida ou não, e ele decidiu. Eu acredito que Deus é tão grande assim, né? Ele permite você tomar decisões e você é responsável. Se você rejeitar, você vai ser condenado. Se você receber Jesus, você vai ser salvo. Ele fala que, ainda que seja assim, Ele sabe e já predestina você para os lugares celestiais antes da fundação do mundo. Então, se eu sou salvo hoje, na mente de Deus, é como se eu já estivesse lá na eternidade, lá no céu com Ele. Então, com certeza, você não pode perder sua salvação se na mente de Deus eu já estou no céu com Ele. Ele entende assim. É bem além do meu entendimento, mas é o que a Bíblia diz no livro de Efésios. E além desse mistério, ele fala sobre o mistério que ele vai juntar os judeus com os gentios na igreja. E hoje observamos isso. Temos americanos, brasileiros, judeus, gregos, qualquer tipo de pessoa na igreja. A igreja não tem classismo, não tem racismo, não tem sexismo, não tem machismo, não tem feminismo, não tem nada disso. Somos iguais em Cristo. Todo mundo é pecador, todo mundo precisa da graça de Deus, todo mundo é salvo através da fé em Jesus Cristo. Ponto final. E o livro de Efésios enfatiza isso, que havia uma parede dividindo os povos, e é notável no no Velho Testamento, mas através de Cristo, Deus derrubou essa parede, e agora todo mundo vai para Deus da mesma forma, através de Jesus. Você recebe Jesus, você é salvo. Olha aqui a importância do livro de Efésios. Esta epístola é a primeira de 4 escritas enquanto Paulo estava preso em Roma. As outras sendo Filipenses, Colossenses e Filemão. Declara o envolvimento de Deus na nossa salvação antes da fundação do mundo e as riquezas da graça de Deus. Enfatiza claramente que a salvação é pela graça, que a igreja é feita de uma união de judeus e gentios salvos e é a morada de Deus. Mostra como Deus decidiu dar o mistério de Cristo aos apóstolos e profetas neotestamentários. Outro sim, este livro mostra o propósito dos líderes da igreja, a importância da pureza, os deveres do casamento, a natureza de vários relacionamentos e a necessidade de aproveitar a armadura espiritual do cristão. Uma coisa eu quero acrescentar a isso. Se você é crente, você vai querer se santificar. Então, isso tem a ver com pureza espiritual, física, mental, social, em toda a área da sua vida. E você fala, eu quero entender bem a santificação, como eu devo viver. A questão do bar, a boteca, boate, filmes, videogames, revistas, pornografia, uso da internet, Facebook, etc. Leia Efésios 5. Efésios 5. Vai ajudar bastante na questão de todas essas coisas. Porque são coisas de pureza e você tem que pensar o que eu posso, o que eu não posso fazer. Efésios 5. Lida fortemente com essas coisas. Então, assim nós vamos terminar a lição hoje, e Deus permitindo, nós vamos para o livro de Filipenses semana que vem.